Apocalipse capítulo 19. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a fumaça e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! Saiu uma voz do trono, exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde como enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Ok. Esse é o texto do capítulo 19. Muito bem.
Nós estamos terminando o estudo nosso em Apocalipse, e os últimos capítulos que nós estudamos, o capítulo 17, 18 e agora o 19, são capítulos que mostram a vitória do Senhor Jesus, do Cordeiro, sobre os seus inimigos. Nós vimos o primeiro capítulo 17 sobre a grande meretriz, ou seja, toda falsa religiosidade que ocupa o lugar que é de Cristo, toda religião que se rebela contra Cristo e que quer possuir os atributos que são do Senhor Jesus, que querem ser a própria salvação, ao invés de uma agência que anuncia a salvação. Toda igreja que substitui a figura de Cristo por uma outra figura, seja a figura do pastor, do bispo, do apóstolo, ou a própria figura da igreja, esta é a grande meretriz. E não importa se ela receba o nome de evangélica ou não, o fato é que tudo aquilo que tenta usurpar o que é de Cristo se torna apóstata, se torna infiel, e portanto é chamado aqui em Apocalipse como a grande igreja, a grande meretriz, a igreja que usurpou o lugar de Cristo e substituiu o próprio Cristo por outra coisa ou por outra pessoa. No capítulo 17 essa igreja caiu, ela entrou em colapso. No capítulo 18, a cidade que se rendeu a esta religião também caiu. Capítulo 18, nós temos a marca talvez maior do capítulo, é esta grande voz deste anjo dizendo: caiu, caiu, caiu a grande Babilônia. Babilônia é sinônimo de todo o sistema político, de todo o sistema econômico, de todo o sistema civil, de todo o sistema dos cidadãos do mundo que se renderam à religião da falsa igreja, a grande meretriz. Todos aqueles que seguiram o falso profeta e o homem da iniquidade, toda essa civilização que aparentemente experimentou paz, que aparentemente experimentou sucesso, que aparentemente experimentou prosperidade, acabando ou cortando qualquer tipo de relacionamento com Cristo e se relacionando com o homem da iniquidade, perseguindo cristãos e acabando com o cristianismo no mundo. Esta civilização que temporariamente obteve grande sucesso, se unificando e servindo ao homem da iniquidade, essa civilização também entrará em colapso. O capítulo 18 diz que essa civilização, ela simplesmente é destruída, ela acaba-se o sistema econômico, acaba-se a grande igreja, a grande meretriz, acaba-se o culto da apostasia, e acaba-se os seus líderes, porque esses vão ser julgados, como nós vamos ver aqui no capítulo 19. E embora eles tentem façam uma última tentativa de destruir o acampamento dos santos, ou o restante dos cristãos no mundo, e se rebelarem contra o próprio Senhor Jesus, ainda assim eles serão completamente destruídos e lançados no lago de fogo e enxofre, como acabamos de ler. E o capítulo 19 é a demonstração da celebração do céu pela vitória do Cordeiro, e a reunião da igreja do Senhor, que é sempre chamada no Novo Testamento de noiva. É a reunião da noiva com o noivo, com o Cordeiro, a igreja de Cristo. Possivelmente a imagem que João está vendo aqui é a imagem do último dia. Esta é a imagem que ele está vendo. Lembram vocês, nós falamos, o último dia é um período muito longo, que nós sabemos que não será um período de 24 horas, mas será um período muito maior do que isso. Nós não sabemos se será, se nós fôssemos contar o tempo dentro desse período, se seriam 12 horas, 24 horas, ou se seriam uma semana ou um mês. Mas nós sabemos que esse período é o período em que o Senhor vai consumar todas essas coisas aqui. Vai vencer a grande meretriz, vai vencer a Babilônia, ela vai cair. Este será também o dia em que o Senhor Jesus vai destruir todo o poder do homem da iniquidade, do falso profeta, e lançá-los no lago de fogo e enxofre. Este dia será o dia da reunião da igreja com o noivo. E aqui no capítulo 19, João está mostrando esse quadro. Imagine que o João é um fotógrafo que tirou uma foto panorâmica. Ele tirou uma foto de tudo. E aí, Apocalipse, ele vai descrevendo pedacinho por pedacinho da foto que ele tirou.
E aqui ele está descrevendo um dos atos deste último dia, do grande dia do Senhor, que é o momento em que a igreja se une com Cristo, os céus celebram, e a vitória é celebrada exatamente sobre o homem da iniquidade e sobre o falso profeta, porque a igreja, a falsa igreja, a grande meretriz já caiu, e a Babilônia já caiu, e aqui no capítulo 19 caem o homem da iniquidade e o falso profeta. Vamos ver então alguns detalhes sobre isso agora. Primeira parte do texto, que é do versículo 1 até o versículo 6, nós temos essa grande celebração, a celebração do triunfo final de Deus, de Cristo e da verdadeira igreja, da noiva, sobre a grande meretriz. É o momento de festejar a queda da igreja infiel e da grande Babilônia. Então, a meretriz que corrompia a terra, que matava os servos de Deus, está sendo julgada. No versículo 2, você pode ver exatamente isso, que esta linguagem aqui, a linguagem de juízo, é o anúncio de que os atos de Deus, os atos do Senhor são os atos de juízo, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Algumas frases interessantes, que quando elas foram ditas, talvez elas não foram ditas com justiça, mas em algum momento elas vão se tornar absolutamente justas. Uma delas é que religião é o ópio do povo, né? A droga do povo. E é aqui em Apocalipse capítulo 19, é isso mesmo. João está dizendo, olha, essa droga que azedou o mundo, estragou o mundo, essa religião falsa, essa religião misturada, essa religião prostituta, que abandonou o culto exclusivo a Deus e começou a cultuar outras coisas e se misturar, e por fim se rendeu ao homem da iniquidade, foi julgada. Os atos de Deus de punir, de acabar com essa igreja são atos justos, porque ele julgou a grande meretriz que corrompia, ou seja, que apodrecia. O termo mais exato aqui é apodrecimento, que apodrecia a terra. E o que o Senhor fez com esta igreja foi vingança, ele se vingou. É a vingança justa do Senhor, por causa do sangue que essa igreja derramou, por causa das vítimas dessa igreja, dos enganos dessa igreja, da loucura dessa igreja. E o grande desafio para nós, voltando aqui nesse assunto, eu já falei bastante, mas só repetir, o grande desafio para nós é nós não nos tornarmos esta igreja, porque qualquer igreja, qualquer religião no mundo pode se tornar esta grande meretriz, pelo menos parte dela. Desde que Cristo deixe de ser o centro, desde que o Senhor, a adoração a Ele, a glória dEle deixe de ser o centro da nossa religião, da nossa igreja, e uma pessoa assuma isso, ou um conselho assuma isso, ou uma junta administrativa assuma isso, ou uma outra pessoa que a igreja considere mais ou menos espiritual do que os outros, assuma esse posto de governo da igreja, de alvo da adoração, de alvo do reconhecimento, essa igreja automaticamente nesse momento se torna grande meretriz. Uma frase interessante que nós ouvimos no acampamento, nós ouvimos em termos individuais, estava falando com pessoas, e eu comecei no meu estudo a aplicar isso à igreja. A frase era a seguinte: olha, com que você gasta mais tempo durante o seu dia? Esse é o seu Deus. Porque todo Deus exige tempo, exige prioridade, exige atenção. Então, com que você gasta mais tempo no seu dia? E a sua resposta é o seu Deus. Aí a pergunta é, com que nós gastamos mais tempo na igreja? A nossa resposta é o nosso Deus. Então tem muitas igrejas que deixam de adorar a Deus pelo próprio ativismo em prol de Deus. Então, se a gente passa mais tempo preocupado com as atividades que nós temos que realizar para Deus, as nossas atividades tomaram o lugar de Deus. Então veja, é muito fácil uma igreja se tornar uma grande meretriz, ou uma igreja falsa. Basta
que o nosso tempo seja ocupado pelas coisas ou pelas ações, ao invés de ser ocupado por Deus. A nossa preocupação central, a nossa atenção central, a prioridade máxima na nossa vida tem que ser a glória de Deus. E aí sim, eu posso promover a glória de Deus servindo as pessoas, realizando atividades na igreja, mas essas atividades não podem ser mais importantes para mim do que a glória de Deus. Porque às vezes para realizar uma atividade eu esqueço Deus, e às vezes faço até coisas que Deus não concorda, simplesmente para cumprir a minha agenda. E aí eu não estou adorando a Deus, eu estou servindo a um outro Deus. Então eu já falei sobre isso há 2 semanas atrás, estou só retocando porque algumas pessoas não estavam. Quem é a grande meretriz? A grande meretriz pode ser qualquer igreja que deixe de dar a glória a Cristo, que deixe de depender de Cristo, que deixe de servir a Cristo. Se essa igreja passar a servir uma tradição, se essa igreja passar a servir a uma cultura, se essa igreja passar a servir a um modismo, a um costume, essa igreja deixou de ser fiel a Deus e se tornou uma parte, uma parcela dessa grande família chamada grande meretriz. E nós temos hoje no mundo essa grande meretriz espalhada em todo o mundo, em formatos os mais diversos possíveis. Sempre nós temos uma igreja que tem um Deus dentro dela, um líder que consome toda a glória da igreja, esta é uma grande meretriz. Pode até falar de Cristo, pode até usar a Bíblia, mas se o centro não for Cristo, então, nem com chapéu, nem sem chapéu, não vai. É grande meretriz. Então, esta grande meretriz foi julgada e condenada, e os céus estão celebrando também a queda de todo o sistema que confiou a sua vida e a sua segurança a essa grande meretriz. Então toda a Babilônia, e quem é toda a Babilônia? A Babilônia é todo o mundo que se rendeu a esta religião falsa, todo mundo que entregou a sua alma, a sua confiança, a sua fé a essa falsa religião, cai junto com ela. E os céus estão, do versículo 1 ao versículo 6, João está declarando a festa que está acontecendo no céu por causa dessa vingança do Senhor. O poder do mundo, que é transitório, agora está caindo. E uma das verdades que precisam ficar muito vivas na mente dos crentes do último dia é exatamente a transitoriedade da vida. E aqui esse ponto é muito importante para nós. Tiago, quando tratava com a igreja, você pode abrir Tiago, você vai ver que um dos pontos principais do ensino de Tiago é que todas as circunstâncias são transitórias. Então a luta, a perseguição que esta igreja, a igreja que permanecer fiel a Cristo, vai passar nesses dias anunciados aqui por João, será a luta contra o tempo, na realidade. Porque tudo que essa igreja vai enfrentar é transitório. Então essa igreja tem que ter a convicção máxima de que o que ela está passando é breve, é momentâneo e vai acabar. E o que esta igreja está lutando e perseverando para manter é algo que é eterno, que não vai acabar nunca. Então é uma conta absolutamente justa, é um processo justo, é um processo que vale a pena, porque eu não estou trocando 6 dias por 6 dias, eu estou trocando 6 dias pela eternidade, eu estou trocando 3 anos e meio pela eternidade, ou se forem 35 anos pela eternidade, ou se forem 350 anos, eu estou trocando isso pela eternidade. Não é por uma quantidade equivalente. Por isso que Paulo também vai dizer que as aflições do tempo presente não são para serem comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Por quê? Porque tudo é transitório. Então esta igreja está celebrando no céu, porque aquela luta transitória acabou. O poder transitório do homem da iniquidade cessou. O poder transitório da falsa igreja cessou. O poder transitório da grande Babilônia cessou. O Cordeiro chegou. Aquele falso sistema será condenado pelos motivos que nós já vimos, que é exatamente a prostituição contra Deus, o orgulho que os fez se levantar e adorar aqueles ídolos e matar cristãos. Essa falsa igreja será condenada também exatamente por esses assassinatos dos servos de Deus. A condenação desse sistema do mundo é eterna.
é isso que ninguém pensa. Quando uma igreja se rende a falsos ensinos, ela não para pensar que aquele falso ensino vai ser passageiro, mas a condenação dele será eterna. Então é o inverso do cristão. Está enfrentando uma luta, uma perseguição, que ele sabe que será passageira e a recompensa será eterna. O que está iludido dentro dessa falsa igreja, ele não percebe que ele está se enganando, está vivendo aquele poder ali momentâneo, mas a condenação que está preparada para ele não vai ser momentânea nem transitória, ela será eterna. E a coisa mais terrível do inferno não é o fogo, não é o fato de não se consumir. A coisa mais terrível do inferno é também o que é a coisa mais gloriosa do céu, é a eternidade. Esse é o fator mais terrível do inferno. Eu odeio ir ao dentista, mas a única coisa que me dá esperança quando eu tenho que sentar na cadeira no dentista é que ele não gasta mais do que 1 hora comigo, porque ele tem que atender outro, no máximo 1 hora. Então significa que por pior que seja, vai durar 1 hora. Então, não tem problema. E eu não tenho incômodo nenhum com anestesia. Pode me anestesiar pro resto do dia. Normalmente eu só vou pregar de noite mesmo, então não tem problema. O problema do inferno é que o inferno não é um consultório que você vai passar 1 hora na mão do dentista. O inferno é um lugar em que as pessoas vão ficar para sempre. E a ideia de ir para sempre é uma ideia tão surreal para nós, que as pessoas não conseguem nem imaginar qual que é a dramaticidade desse negócio. Mas se você começar a pensar em anos, já que não dá para imaginar o que é para sempre, você pode pensar em 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou talvez você pode ir lá e... Você não precisa fazer isso, né? Mas se você quiser causar uma grande impressão em alguém que está preocupado com isso, você acende um fogo lá no seu fogão e fala para a pessoa ficar com a mão em cima, vamos ver quantos segundos ela aguenta. Depois você fala para ela assim, olha, você imagine 1 hora com a mão aí, 2, 3, 1 dia, 10 dias, 1000 dias. Pois é, isso aí é só a introdução do céu, do inferno, porque no inferno não tem fim. Então, essas ideias, elas são ideias fracas, muito fracas na mente das pessoas. Da mesma maneira que são fracas também as ideias a respeito do céu. O céu também para nós é uma questão muito surreal. A gente não consegue imaginar esse lugar que a gente vai ficar para sempre. Você consegue até imaginar o que fazer durante 1 semana no céu, mas depois disso você já não imagina mais o que você tem que fazer. Então, essas ideias relacionadas à eternidade, elas são muito surreais para nós, porque nós somos transitórios e tudo que nós conhecemos é transitório. Tudo é transitório. E quando a gente encontra alguma coisa que permanece muito tempo, a gente fica até assustado, né? Você pega uma foto que você não sabia que tinha sua, de quando você tinha 2 anos de idade, você olha e fala, inacreditável isso. É porque nós temos uma dificuldade de analisar tempo terrível. Então é exatamente por causa dessa dificuldade que muita gente fleta com o pecado, fleta com o mal e não se sente muito preocupado com isso. Por quê? Porque está sempre imaginando que amanhã ou depois eu resolvo esse problema e aí está tudo bem. Porque tudo na nossa vida é transitório, mas a condenação não é. Será eterna. E a igreja e o cristão que quiser fugir disso, precisa depender de Cristo. E precisa dar a glória que é de Deus, e precisa servir exclusivamente a Deus e a nenhum outro Deus. Deus não exige perfeição de ninguém, porque Ele sabe que nós não temos condição. Mas Deus exige dependência. Porque só tem um caminho para o céu, é o caminho da dependência. O caminho da autossuficiência, esquece, não funciona. Mas eu tenho que depender. Porque se eu começar a depender de outras coisas, então esqueça o céu. O segundo aspecto desse texto, que está a partir do versículo 6 até o versículo 10, é que os céus celebram, agora aparece esse casamento. Se a primeira celebração é porque caiu a falsa igreja e a cidade que a sustentava, agora a segunda celebração que aparece é a celebração por causa do encontro do noivo com a noiva, que é a igreja. Versículo 6: então ouvi uma como vozes de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia,
pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado a vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então veja, esse texto é o texto que mostra esse encontro. Uma coisa é nós ouvirmos e nós falarmos e nós citarmos a igreja como uma noiva. A igreja é a noiva de Cristo. Outra coisa é pensar exatamente nesse momento de encontro dessa igreja como uma noiva, que através da sua fidelidade a Deus, mas principalmente através da justiça de Cristo, que é a justiça de Deus, ela se vestiu. Essa ideia de vestimento, de ataviar um linho finíssimo, a gente nunca pode esquecer que esses atos de justiça não são os atos de justiça nossos, mas são os atos de justiça de Cristo com os quais nós fomos vestidos. E então o céu está em festa, porque esta noiva que se veste da justiça de Cristo, ela não está vestida da sua própria justiça, mas ela se veste da justiça de Cristo. Esta noiva agora, ela está indo ao encontro do seu noivo. Imaginem vocês, essa é uma das cenas, as músicas que nós cantamos, algumas delas falam sobre isso, mas essa é uma cena fantástica. Você imaginou uma igreja que foi perseguida a ponto de crentes serem mortos aos montes, o sangue desse povo ser derramado, como o próprio Senhor Jesus disse que nós fugiríamos. Você imagine essa igreja que se reuniu e restou apenas um pequeno acampamento, onde estão os últimos cristãos. Você imagine esta igreja, que é a igreja dos órfãos, é a igreja das viúvas, é a igreja dos viúvos, é a igreja daqueles que perderam tudo na vida, perderam emprego, perderam propriedades, perderam filhos, perderam amores, perderam tudo. Então é uma igreja de famílias completamente destroçadas, mas gente que ama o Senhor mais do que tudo. Você imagine esse encontro, porque o próprio céu vai celebrar esse momento glorioso, que é quando este acampamento vai olhar para o céu e vai ver Cristo chegando. É uma glória que a única coisa que João achou para comparar com isso foi a glória de um noivo encontrando a sua noiva no altar. E da festa que acontecia lá em Israel, logo depois, que eram as bodas do Cordeiro, uma semana inteira de festa, comendo e bebendo, e o povo se alegrando com aquilo. A ilustração mais parecida com aquilo que João viu foi essa ideia do casamento. E ele diz assim: olha, os céus celebram o encontro da noiva que está vestida, preparada, enfeitada com Cristo. Mas você vai assim: mas como está vestida, enfeitada, se só tem família destroçada? Mas é exatamente a confiança dessa igreja em Deus, a fidelidade dela no Senhor, que são as suas joias. E a sua roupa é a justiça de Cristo. E esta igreja se reúne, essa igreja que se prepara, ela se encontra com Cristo. Os bem-aventurados, que são os convidados para essas bodas, e a noiva, são a mesma pessoa. Então essa imagem que vai aparecer na sequência aí do versículo 9, quando fala aí desses convidados, os convidados da igreja, trata-se da mesma imagem, a mesma imagem. Essa é uma sobreposição de imagem. João está vendo, olha, tanto a alegria para a noiva que recebe o noivo, quanto a alegria para os convidados. Essa mesma alegria são imagens sinônimas do que João está vendo naquele último dia. O noivo é descrito como Cordeiro de Deus, que nós sabemos que é Jesus Cristo. Também é chamado de o Verbo, que é também dito por João, agora João lá no Evangelho de João, como Verbo, e é também chamado lá em Gênesis, uma referência que Paulo faz a Gênesis. Ele é o Verbo de Deus, aquele que fez todas as coisas, a palavra de Deus. As bodas falam da consumação gloriosa do relacionamento de Cristo com a igreja. Isso é um ponto muito interessante. Por quê? Tudo que nós vivemos aqui, nós vamos para um acampamento para quê? Vamos passar lá 4 dias, ou um retiro espiritual,
nós vamos turbinar o nosso relacionamento com Deus. Essa é a ideia. Você vai gastar um tempo a mais investindo no seu relacionamento com Deus. O que o namorado faz com a namorada durante todo o tempo de namoro? Investe no relacionamento, no noivado também. Quando chega o dia do casamento, o que é isso? É a consumação do relacionamento. Aquele namoro que aconteceu durante muito tempo, agora ele se concretiza. É a ideia de João aqui. João está dizendo assim: olha, embora nós temos o nosso relacionamento com Cristo, mas esse relacionamento ainda é um relacionamento de namoro. Nesse dia aqui, acabou. A igreja não vai morar num lugar e Cristo no outro. Vai todo mundo para o mesmo lugar. E não é por 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos, como muitos casamentos que acontecem por aí. É por toda a eternidade. Aí lembra, nós vamos chegar lá no capítulo 20 de novo. Lembra que no capítulo 20, vai ser no final do capítulo 20 e no início do capítulo 21, continua essa narrativa. Primeiro, essa igreja, ela é levada com o noivo para as bodas. Onde acontecem as bodas do Cordeiro? No céu. No lugar que é residência de Deus e de todos os seres celestiais. No céu. Quando termina as bodas do Cordeiro, para onde o casal vai? O casal vai para a nova terra. E o pai vai dar para o noivo, para ele morar com a sua noiva. Então, terminando as bodas, este casal vai morar junto. E daí, Apocalipse 21 diz que João viu a grande cidade, a nova Jerusalém, a cidade de Deus, descendo dos céus e pousando sobre a terra. E nessa cidade existirão 12 tronos. E esses 12 tronos vão reinar sobre a terra. E sobre eles um único trono, será o trono do Filho de Deus. Ele vai tabernacular com os homens por toda a eternidade. Então, se você quer ter uma ideia de como será a vida na nova terra, eu já posso dar algumas pistas para vocês. Nós vamos ver lá no capítulo 21 isso. Nós vamos ter uma cidade gloriosa, uma cidade, talvez a cidade das luzes, mas essa será a grande cidade, a cidade que é a cidade sede deste planeta, ou deste mundo. Nessa cidade, nós vamos ter um trono que será acima de todos os outros 12 tronos espalhados na terra. Será o trono do Cordeiro, Filho de Deus. E você vai poder marcar audiências com ele a hora que você quiser. Já imaginou? Hoje nós falamos de Deus e do Filho de Deus, e as pessoas perguntam: mas cadê Deus? Como é que você fala com Deus? Você está vendo Deus? E nós falamos: pela fé sim eu vejo. Como Jó disse: hoje, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que olhos que Jó estava falando? Os olhos da fé. Porque de fato Cristo não está visivelmente aqui, para que eu possa olhar para ele, para que eu possa olhar para as mãos dele, furadas pelos cravos na cruz. Mas pela fé eu posso ver. Eu posso ver as ações dele em todos os lugares. Mas na eternidade não será assim. Na eternidade nós vamos poder marcar audiência com ele. E nós podemos vê-lo a hora que nós quisermos. Nós vamos poder convidá-lo para vir na nossa casa. Nós vamos poder marcar passeios com ele. Nós vamos poder louvá-lo. Nós vamos poder exaltá-lo. Aqui nós exaltamos a Deus, mas nós não vemos Deus. E às vezes eu até me incomodo, porque as pessoas ficam vendo o pastor ali na frente. E na hora do louvor é melhor eu sair de lá, porque senão ficam olhando para mim, eu fico constrangido, porque o louvor não é para nenhuma pessoa dentro da igreja. Nem para os músicos, nem para ninguém, nem para os oficiais, nem para nenhuma pessoa na igreja. O louvor é a Deus. Mas diferente de hoje, lá na eternidade nós vamos poder nos reunir e nós vamos poder olhar para o objeto da nossa adoração, Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Então, o que está acontecendo aqui no capítulo 19, que João está vendo, é este casamento, onde a igreja, que é a noiva, encontra o seu noivo e ela jamais vai se separar dele. Então os dois vão para a cidade de Deus, porque a festa vai ser dada na casa do pai, e depois o pai vai entregar o presente para o noivo e para a noiva, que é esta nova terra, onde nós vamos desfrutar da vida eternamente. Não só a nova terra, mas quando a Bíblia fala nova terra, a ideia é novo cosmos. É tudo zerado, é tudo novo. E eu acredito piamente que Deus criou esse universo gigantesco. E as pessoas dizem: ah, pastor, deve ter vida em outro planeta, porque é um negócio desse tamanho. O ser humano
nem com os mais poderosos telescópios conseguem medir o tamanho disso. E eu falo assim, não, eu não acredito que tem vida em nenhum outro lugar, a não ser aqui. Pode até ter uma bactéria, alguma coisa, mas vida, imagem e semelhança de Cristo, só aqui. E é desse tamanho porque Deus colocou uma coisa no homem antes do pecado. Deus colocou curiosidade, Deus colocou senso de aventura, de desbravar coisas. E olha que a eternidade é tempo demais. Esse planeta vai ficar sem graça para nós, porque em poucos anos, com a tecnologia que nós temos hoje, não existe mais nada escondido. Você imagina o que nós vamos poder, no bom sentido, aprontar por toda a eternidade? Esse universo é pequeno para o tanto de coisa, para o tanto de tempo que nós vamos ter, e com as capacidades de viagem que nós vamos ter. Se você olhar, por exemplo, os apóstolos do Novo Testamento, eles experimentaram sair de um lugar e aparecer em outro num piscar de olhos, sem carro, sem queimar combustível, sem fazer nada disso. Você já imaginou o ser humano com essa capacidade reconstituída por Deus? Então vamos poder falar, quero ir para Marte. Não sei se vai ser assim, estou conjecturando com vocês, mas eu sei de uma coisa: a curiosidade não é um pecado. A vontade de conhecer, de desbravar, de conquistar, também não é um pecado. E essas coisas vão permanecer em nós, e haja espaço para a gente descobrir e coisas para a gente aprender por toda a eternidade. Então o universo é grande, e ele tem que ser muito maior do que a gente imagina, porque nós vamos ter muito trabalho. Porque também outro fato, trabalho faz parte da nossa Constituição. Antes do pecado o homem já trabalhava, foi ordem de Deus que ele trabalhasse. Se o céu fosse um lugar para a gente ficar ocioso por toda a eternidade, então de fato o céu seria um lugar monótono. Porque se você for pensar em viver um ano sem fazer nada, já dá uma angústia, porque depois que passa de 3, 4 dias, você já fica agoniado. Não tem, pode ser o sujeito mais tranquilo do mundo, não aguenta. Ninguém aguenta ficar muito tempo sem fazer nada. Então o céu não é isso. Esse dia chegou um adolescente e falou assim: pastor, eu estou preocupado com uma coisa. Eu falei: o quê? Eu não estou muito interessado no céu. Porque tudo que eu vejo falar do céu parece monótono. Eu gosto de cantar, gosto de louvar, mas pensar em ficar ali dia e noite ali, aleluia, glória a Deus, eu não vou aguentar esse negócio. Eu falei: rapaz, o céu não é isso. Talvez o tempo da bodas do Cordeiro, nós vamos querer tanto adorar a Deus que nós passemos, se fôssemos contar tempo, talvez nós vamos passar dias e dias dando glória e louvando a Deus diante de tudo que nós vamos ver lá. Mas de fato a nossa morada final é a nova terra, e aqui nós não vamos passar dia e noite fazendo culto, mas nós vamos viver de tal maneira que tudo que nós fizermos vai redundar em glória para Deus. Mas esse tudo tem a ver com o quê? Tem a ver com trabalho, tem a ver com descobertas, tem a ver com uma série de coisas que nós vamos fazer. Se nós, com pecado, nós conseguimos descobrir e inventar coisas, você imagine sem pecado. Então é fantástico isso. Então o céu não é um lugar monótono, e nem a nova terra, muito menos. É que nós temos uma grande dificuldade de pensar nessas coisas, porque sempre que nós falamos isso, nós temos uma visão muito superficial do que é céu. Nossa visão é um lugar bem branco, com um monte de gente vestida de branco, com a mão para cima, falando glória, é só isso. Mas não é só isso. É infinitamente mais que isso. E a gente tem que começar a pensar sobre essas coisas, porque senão os nossos filhos podem crescer com essa impressão também, de que céu não é um lugar assim tão almejado, não. Por quê? Porque é monótono. Não é monótono. Isso é uma visão tradicionalista do período medieval, que tinha esses quadros, que pintavam esses quadros desse jeito, mas não é. Então a gente precisa pensar com um pouquinho mais de profundidade e começar a raciocinar em cima disso. O padrão de céu para nós não é a imagem de João dessa festa lá. A imagem que ele vai mostrar inicialmente é as bodas do Cordeiro, é a festa do casamento. Esse não é o padrão da nossa eternidade. O padrão para a nossa eternidade é o Éden. Esse é o padrão. Você tem que olhar para trás. Você vê como que Adão estava lá fazendo o quê? Trabalhando, plantando, cultivando. Estava fazendo, dando nome aos animais, conhecendo toda a Pangeia, que era um continente único. Então, Adão tinha atividade para dar e vender. E o culto dele não era vestidinho de branco no domingo, com a mão levantada, olhando para o Cordeiro. O
culto dele era encontrar-se com o seu Criador todos os dias na viração do dia à tarde. Deus vinha, e aí Adão, o que você fez hoje? Então não tem nada de monótono nisso, muito pelo contrário. Monótono é a nossa vida hoje. Então a gente tem que pensar nisso. E aqui a igreja está celebrando este casamento que é o começo de uma nova vida, é a consolidação do relacionamento. Perguntar assim, quando é que termina esse investimento meu no relacionamento com Deus? Esse investimento que eu faço lá na igreja. Esse investimento termina no dia em que Cristo voltar e Ele consumar este casamento. Terceira parte do texto, que está do versículo 11 até o versículo 21, nós temos o céu se abrindo para a vinda triunfal do noivo, do Rei dos Reis. Então agora você tem o retorno do grande vencedor, o grande conquistador, que venceu todas as coisas. E aí é a ideia lá em Jerusalém e nos períodos antigos, na Idade Antiga e na Idade Média, quando os reis ou os imperadores faziam campanhas longuíssimas, campanhas de 10 anos, 15 anos no campo de batalha, quando eles voltavam, talvez você já assistiu algum desses filmes épicos, especialmente falando sobre Roma. Você tem um deles, que talvez seja o mais famoso, o Gladiador. Você tem uma cena lá que não César, mas o seu filho malvado volta da campanha que o seu pai tinha feito, uma campanha de 11 anos. Durante 11 anos César não pisou em Roma, porque ele estava expandindo o seu domínio. Quando ele volta, Roma inteira se reúne e faz uma festa. E milhões de festas de rosas jogadas, uma coisa extraordinária, porque é o retorno. E na frente, antes que chegue o imperador, vem um atalaia gritando os feitos: César que venceu fulano de tal, César que dominou. E a história do que aconteceu naqueles 11 anos vem sendo proclamada na frente, para que o povo se irrompa em louvor e adoração àquele que está chegando. A ideia que João está descrevendo aqui é essa mesma ideia. É a ideia de um conquistador que realizou coisas extraordinárias, e agora o povo está todo recebendo esse conquistador junto com a sua noiva, e os feitos dele são proclamados. E é isso que João está vendo a partir aí do versículo 11. Veja, o texto diz assim: céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. E aí ele vai descrevendo o Senhor, vai descrevendo esse conquistador, que é o Cordeiro de Deus, vencedor, jubiloso, que entra com glória, junto com ele os seus cavaleiros, todos com cavalos brancos e todos cheios de glória. Essa é a ideia, que o céu, o universo, tanto o universo celestial como o universo terrestre, esse universo inteiro vai rasgar, e todo mundo se ajuntará nessa entrada solene de Cristo, o vitorioso. Então, obviamente, você está vendo, embora nós estamos no capítulo 19, João está descrevendo tudo que tem a ver com celebração, e ele está descrevendo, você pode imaginar assim, olha, imagine quando acabar todos os atos, lembram que são 7 atos do último dia, que nós já vimos aqui quando nós estudamos o panorama. Quando acabar esses 7 atos, o que vai acontecer? Vai todo mundo para casa? Vai todo mundo para o céu, sem fazer nenhum barulho? Não. Quando acabar esses 7 atos aqui, o céu e a terra todos vão abrir uma grande avenida, por onde passará o Cordeiro, para iniciar essa festa fantástica, que é a festa do Cordeiro. Já imaginou? A gente lá, pela misericórdia de Deus, a gente vai poder estar lá nesse caminho, gritando, vivendo o Senhor passar com sua glória. Tem dados aqui, eu vou só citar alguns. Aparecem juntos então nessa cena o noivo e os reis, todos os reis da terra. Os reis aqui são aqueles que serviram ao Senhor, que foram fiéis ao Senhor. Não são os reis segundo a monarquia da terra, mas esses reis aqui são aqueles segundo o reino dos céus. São os homens que serviram ao Senhor, que amaram ao Senhor e que entregaram a sua vida pelo Senhor. São os líderes das nações, os líderes dos povos que caminharam e foram fiéis ao Senhor. A descrição deste noivo, o rei dos reis, que é o rei sobre todos esses outros que o serviram, ele é fiel e verdadeiro, está lá no versículo 11. Ele é aquele que a tudo prescruta, ele sabe absolutamente de tudo. Na parte B do versículo 12,
ele é o vencedor supremo. Depois, lá na parte C, ele é insondável em seu ser, ninguém pode prescrutá-lo, ninguém pode entrar na mente dele. No versículo 13, ele é a palavra de Deus em ação, ou seja, aquilo que Deus planejou, ele fez e ele faz. Ele é o amado da igreja e o vingador dos inimigos da igreja, está lá no versículo 13 e no versículo 15. No versículo 16, ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, não há ninguém que seja acima dele. Os exércitos o acompanham e acompanham a sua noiva, no versículo 14, ele vem em glória, a sua noiva vem gloriosa, ele é seguido por anjos e ele é seguido por cristãos, por remidos de todos os tempos. Os seus inimigos derrotados são descritos aqui como gente hedionda e que é lançada no lugar de sofrimento por toda a eternidade. Enquanto Cristo celebra o banquete junto com os seus, estes vão para o inferno e eles vão se alimentar do cálice da ira do Senhor por toda a eternidade. E daí, no versículo 19 até o versículo 21, nós temos aqui uma cena que João ainda não concretizou na sua descrição. Ela vai ser concretizada lá no capítulo 20. Ele diz assim, 19: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde como enxofre. Os restantes foram mortos. Então veja, João aqui, ele não quer entrar nos detalhes, porque esses detalhes aqui do final do capítulo 19 é o que ele vai tratar no capítulo 20. Se você olhar comigo no capítulo 20, a partir do versículo 7, olha lá o que acontece. Quando, porém, se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A ideia aqui é o seguinte: essa guerra, quem quis travar foi o falso profeta e o homem da iniquidade. E eles ajuntaram lá um grupo para marchar contra o acampamento dos santos, contra o Senhor. Mas eles não tiveram nem a oportunidade de fazer isso. Deus pegou assim, não, Jesus fala, vocês não. Vocês não vão nem travar uma batalha comigo. Vocês vão daqui, vocês vão direto para o lago de fogo e enxofre. Pum! Acaba com o comandante daquele resto que ainda queria fazer guerra contra o Senhor. E então, já que não tem mais os capachos, é o que nós vamos ver no capítulo 21, já que Satanás não tem mais seus capachos aqui, vem ele mesmo e o Senhor Jesus, assim, vocês acham isso, eu estou aqui completando as lacunas de João, e obviamente eu estou imaginando isso aqui, mas é plausível. Mas você pode imaginar o seguinte, eles ficaram sem líderes, e o próprio Senhor Jesus disse, bom, já que vocês querem uma guerra comigo, então vamos trazer o único que é maior do que esses que vocês já conhecem aí, e que vocês acham que é páreo para mim. Então que venha Satanás. E aí a ideia é que Satanás estava limitado no seu poder de ação, agora é liberado para fazer o que ele quer. E aí nós vamos ver no capítulo 20 o que Jesus vai fazer com ele. Mas não é uma batalha. A ideia que João está transmitindo para nós, que é uma ideia bíblica, é que não existe batalha entre o mal e o bem. Essa batalha só existe no coração do ser humano. Porque entre Deus e todas as criaturas que ele criou, inclusive Satanás, e inclusive todos os demônios, que são anjos que se rebelaram contra Deus, não existe enfrentamento, porque eles não são páreos para o Senhor. Eles não têm condição de enfrentar Deus. Essa guerra é no último dia. Essa guerra aqui é guerra visual. É guerra visual. Porque o homem da iniquidade e o falso profeta são figuras materiais, físicas, conhecidas de todo o povo na época. E aí Satanás será solto. Mas veja, se você recordar,
Você vai ver que nós já falamos algumas semanas atrás, que nessa época aqui, lembra que o reino dos últimos dias e o período da grande tribulação não é mais um período em que existe descrença de coisas espirituais, porque o domínio do homem da iniquidade será exatamente em cima do poder sobrenatural dele. É com sobrenaturalidade que ele vai dominar. Nenhum ser humano desse período aqui duvida da existência de Deus, nenhum ser humano desse período duvida da existência de Cristo, nenhum ser humano desse período duvida de demônios, de anjos, de nada disso. Não existe ateu aqui. Você pode ver que na descrição de João não existe ateu. Por quê? Porque esse período é um período marcado por eventos sobrenaturais. Então veja, lá em 2 Tessalonicenses, Paulo diz que o homem da iniquidade vai atuar com todo o poder e com toda a eficácia de Satanás, fazendo prodígios e sinais e até chover fogo do céu. Possivelmente ele vai fazer isso para mostrar o seu poder. Então ninguém vai duvidar de espiritualidade mais. Então aqui não é mais uma questão espiritual, porque ninguém tem dúvida do que é espiritual e do que não é. Aqui é uma questão visual mesmo. O que João está vendo aqui, ele está vendo uma batalha travada ao vivo e a cores. Que possivelmente, se Deus não tiver destruído, se Cristo não tiver destruído os satélites, vai ser transmitido em tempo real. Eu acho que ninguém vai querer assistir, porque isso daqui isso é muito pior que um filme de terror. Isso aqui, a Bíblia diz que os homens vão estar se escondendo nos antros da terra, tentando fugir de Deus. Porque não vai sobrar, aqui sim, que não vai ficar pedra sobre pedra. Deus vai virar esse mundinho nosso, essa estrutura nossa do avesso. Então a ideia aqui de João, nos 3 últimos versículos, ele está contando resumidamente uma história, mas ele está dizendo assim, olha, a besta e o homem da iniquidade, esses daí não vão nem chegar a pelejar com Cristo. Esses daí são vencidos. Cristo já os lança no lago de fogo e enxofre, eles já vão ficar lá. E Cristo, o restante, versículo 21, os restantes que foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se partaram das suas carnes. Então, uma imagem, uma coisa que esse texto mostra é que, de fato, esse período da grande tribulação, especialmente do último dia, é um período de uma carnificina que ninguém vai nem enterrar ninguém. Eles não vão dar conta. Nós estamos falando de uma guerra mundial. É um mundo contra um remanescente fiel muito pequeno e contra Deus. E esse mundo não vai sobrar quem enterre ninguém. É o fim. São coisas que a igreja está muito alienada desses fatos. A igreja está alienada disso. E eu não sei até quando nós vamos ficar assim. Mas o fato é que a igreja desse período, não sei se vai ser a nossa, se vai ser dos nossos filhos ou dos nossos netos, mas a igreja desse período não vai estar alienada a nada disso. E nesse período vai ser importante ler João. João vai ser o livro mais lido da Bíblia. Não vai ser mais o livro de Salmos, nem o Evangelho de João, mas esse será o livro mais lido da Bíblia. E é interessante, algumas coisas me deixam contente. Eu tenho conversado com vários pastores e é uma corrente atual no mundo. Então, muitas igrejas brasileiras estão se fazendo estudo da carta aos Romanos. Então, eu encontrei um professor meu, que foi professor de Antigo Testamento, no aniversário que eu fui há 2 semanas atrás, e encontrando com ele, conversando, ele perguntou: o que você está ensinando na igreja atualmente? Eu falei: eu estou ensinando Apocalipse na quarta-feira e Romanos aos domingos. Ele falou: então vamos trocar figurinha, porque eu estou ensinando Apocalipse nas quartas-feiras e estou ensinando Romanos aos domingos.
travando uma batalha espiritual. As batalhas espirituais, nós estamos sempre achando que elas vão acontecer lá no fim, ou que elas vão acontecer quando eu tiver que me deparar frente a frente com alguém endemoniado. Não, as batalhas espirituais estão acontecendo o tempo inteiro. Está travando a batalha espiritual quando você sai da sua casa e na metade do caminho para a igreja ou para o seu trabalho, você acha que você deixou uma tomada ligada, um ferro ligado. Tormento. Está travando a batalha espiritual quando você se arruma para ir para a igreja e você se desentende com a sua mulher bem na hora de ir para a igreja. Isso é batalha espiritual. Isso é o diabo atuando nas regiões celestiais. É quando você prepara uma comida maravilhosa para o dia do seu aniversário de casamento e você esquece o fogo ligado e queima tudo. Isso é batalha espiritual. Então tem gente que acha que batalha espiritual é você se deparar com 10 endemoniados na rua e não saber o que fazer. Pedro diz que o diabo anda em nosso derredor buscando uma brechinha para poder tragar você. Você não vê, mas ele atua aqui, ó. Aqui e aqui. Batalha espiritual é quando alguém que você gosta muito passa e não te cumprimenta direito por algum motivo pessoal dele e você vai passar o resto do dia. Aquela pessoa estava com muito problema comigo. O que aconteceu? E você perde a paz. Você chega na igreja, a pessoa não te cumprimenta direito, você perde o culto inteiro aqui e você não consegue parar de pensar nisso. Isso é batalha espiritual. Qualquer dia nós vamos falar aqui, vamos fazer uma sessão de estudos aqui, umas 2 semanas, sobre batalha espiritual. Porque a batalha espiritual ela está muito mais perto de nós do que nós imaginamos e ela não é o que nós imaginamos, ela é outra coisa. Tá? Então, quando nós falamos de batalha espiritual, temos que entender o que é. Essa batalha aqui não é espiritual. Batalhas espirituais nós travamos o tempo inteiro, hoje, aqui e agora. Batalha espiritual é quando você está dentro da igreja, e você está tentando prestar atenção no que está falando, mas alguma coisa está tomando sua atenção. Às vezes uma criança, ou às vezes um idoso, ou alguém com uma tosse, pode estar sendo usado pelo diabo para... Então assim, essas coisas acontecem o tempo inteiro, em carro. Um dia eu vou contar para vocês minhas aventuras de Arthur Alvim, que era o bairro onde eu morava, para São Caetano do Sul aos domingos. A gente ia de carro, são 22 quilômetros. Mas tinha que orar antes de sair de casa e começar a pedir a Deus, o que vem hoje? Mas vinha de tudo. A pior de todas, uma vez um carro, ele surgiu do nada, cruzou minha frente e voou para o outro lado da Radial Leste, assim, por cima do viaduto. Eu só terminei de ir embora falando, Senhor, não sei quantos anos saiu ralado para o Senhor me livrar dessa. Mas outra vez eu estava pregando, quando eu estava pregando, chegou um guarda na porta lateral da igreja e começou a me chamar, e eu no meio da pregação me chamando, eu pedi para um diácono ir lá. Aí o diácono veio e falou assim, pastor, o cara acabou de roubar seu carro ali na frente e o senhor tem que parar a pregação para ir fazer o BO, senão o guarda vai ter que liberar ele ali mesmo, porque sem o senhor fazer o BO, não pode levar o cara preso. Então mande ele embora, então. Sorte do coisa, que eu não vou parar de pregar por causa do meu carro, que foi quebrada a porta. Aí eu falei para ele, assim, o diabo é um bicho safado. Ele não quer que eu termine meu sermão, então eu vou terminar aqui, agora eu vou olhar detalhe por detalhe, porque deve ter alguma coisa muito boa aqui no final, para ele não querer que eu termine. Então essas coisas acontecem. Uma delas, um diácono da Igreja Assembleia de Deus vinha com um carro velho, eu estava na radial tranquilo, indo bem mais cedo, o carro do cara quebra a barra de direção, deu rei velho, caindo aos pedaços, quebrou a barra de direção, o carro virou assim com tudo, bateu no meu e eu subi num guarda-reio que eu fiquei equilibrado assim no guarda-reio. Aí foi, pum, indo para a igreja. Aí e o cara desce de paletó. Eu falei, de paletó? Esse daí tem ou é pastor, ou é presbítero, ou é diácono. Eu era diácono da Igreja Assembleia. E eu era pastor. Eu falei, que bom, batida entre crentes, não teve problema, não deu o mesmo problema. Esse sujeito foi muito, muito honesto. Na segunda-feira ele foi e pagou todos os pesos do meu carro. Mas isso é batalha espiritual. Quando o inimigo fica colocando um empecilho na sua frente para você cumprir as suas tarefas diárias, seja o seu trabalho, seja as suas responsabilidades na igreja. Isso é batalha espiritual, acontece na nossa mente.
Às vezes é uma partida de futebol que você está aqui dentro e ouve os fogos tocando lá e sua atenção vai para lá e você vai. Então, batalha espiritual é uma coisa, é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a entender como batalha espiritual. Essa batalha aqui não é uma batalha física. Batalha espiritual é isso que nós estamos vivendo hoje. Batalha espiritual. É o que um adolescente passa quando ele senta na frente do computador e ele começa a abrir sites e ser tentado a ir para um caminho que vai levá-lo para coisas ruins. Batalha espiritual. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa noite, pelo privilégio de podermos estar em tua casa e pela tua palavra. Ó Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe o quanto nós almejamos, ó Deus, esse dia glorioso. Do término, ó Pai, desse namoro e início deste casamento, ó Deus. Da tua noiva, Cordeiro. Ó Pai, muito obrigado, Deus, pela certeza que nós temos que essas palavras são fiéis e verdadeiras, ó Deus, e elas se cumprirão. Ó Deus, ajude-nos, ó Pai, a sermos fiéis a Ti. Dependemos do Senhor para isso. Ajude-nos, ó Deus, a perseverarmos até o fim, lembrando que tudo nesta vida é transitório, mas as promessas do Senhor e o cumprimento dessas promessas, ó Deus, será eterno. O que o Senhor tem preparado para nós é eterno, não terá fim. Nós vamos poder desfrutar disso, ó Deus, de uma maneira muito especial. E nós queremos te louvar nesta noite, ó Pai, porque nós já podemos sentir o cheiro desse dia. Nós já podemos ouvir o barulho desse dia. Através das palavras de João, ó Deus, nosso coração se estremece com, ó Deus, os atos poderosos do Senhor neste último dia. Até lá, ó Deus, que estas palavras fiéis e verdadeiras que o Senhor deixou para nós como orientação, como estímulo, ó Deus, como ensino, que essas palavras, ó Deus, sejam um alicerce, a âncora, ó Deus, o refúgio da nossa vida, até o dia em que estas coisas se cumprirem, e nós, ó Deus, estivermos livres das tentações, das tribulações, das batalhas espirituais, das lutas desta vida, e nós formos, ó Deus, desfrutar desta eternidade com o Senhor, onde nós vamos poder, ó Deus, explorar, conhecer, crescer, nos relacionar com o Senhor diretamente para todo sempre, ó Pai. Que, ó Deus, o desejo, o sonho, a vontade para ver essas coisas acontecerem seja, ó Pai, a maior força dentro do nosso coração, para que a gente não se renda às seduções e às tentações deste mundo, ó Deus, porque tudo que este mundo puder oferecer, a glória dele, a riqueza, os tesouros, tudo, o poder, a fama, é transitório. Mas o que o Senhor nos prometeu é eterno. Não, ó Deus, permita que nós façamos uma troca burra, ó Deus, uma troca idiota, de deixarmos, ó Deus, as coisas eternas do Senhor pelas coisas transitórias deste mundo. Livra-nos disso, é o que nós te pedimos nesta noite. Guarda-nos, ó Deus, ao voltar para os nossos lares. Leva-nos em paz. Em nome de Jesus que nós pedimos isso. Amém, Senhor.